Eu saúdo a noiva do Cordeiro, esse povo bonito, ungido santo, separado por Deus, que vai sim morar comigo na glória, na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos. Amém, ovelhas amadas. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Que Deus esteja sempre à frente, amém? Abrindo os seus caminhos. É como está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Então o Senhor é quem deve te direcionar os seus passos. Amém? Então às vezes você vai ser guiado ao deserto como Jesus pelo Espírito de Deus. Não é por isso ou por aquilo, né? Mas é porque Deus ele vai te guiar para caminhos aonde você será provado e você será provada. E Jesus passou pelas provas, foi aprovado por Deus e os anjos desceram com a bandeja da bênção, com a bandeja da vitória e serviu ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos deu o exemplo. Nosso maior exemplo é Jesus Cristo, que é o nosso Messias, o nosso Senhor e Salvador, né, meus amados irmãos? Então nós devemos nos atentar à palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus e a exercemos, né, como praticantes dessa fé, né, porque não adianta dizer que somos da fé se não praticamos as obras da fé. Tiago ainda vai dizer que o apóstolo que a fé sem as obras ela é morta. Entende? Então você tem que ter fé, né? E tem que exercer essa fé praticando-a, sendo então um praticante da palavra de Deus e não somente aquele que escuta a palavra de Deus. Porque aquele que ouve a palavra de Deus é diferente daquele que escuta. Aquele que escuta entra no ouvido e sai no outro. Agora aquele que ouve a palavra de Deus, ela entra no seu ouvido, desce para a tábua do seu coração e começa então a produzir frutos. Frutos de arrependimento, frutos de fortalecimento, frutos, né, de continuidade, frutos também de retrocesso, né? Isso vai depender de cada um, né, de como está a vida de cada um e aquilo que cada um está fazendo nesse momento. Então essa mesma palavra, para alguns Deus quer que avance, para outros querem que retroceda, né? Para outros Deus quer que a pessoa pare, né? Então isso aí vai depender de cada ser humano aqui. Qual que é a sua ação? Qual que é as suas atitudes? Você está no centro da vontade do Senhor? Tem entrado na presença dele em espírito e em verdade? Está fazendo as coisas direitinho conforme o Senhor te mandou? Então, se Deus está feliz, Ele tem se agradado de você, então você pode ter certeza, continua, vai nesse caminho que Deus vai te dar vitória. Mas Deus ele nos prova e prova-nos como ouro no fogo. Entende? Então a aprovação ela é como o ouro queimado no fogo. Olha isso. Então você imagina, né? Isso muda totalmente a estrutura, né? De sólido ele passa a ser até líquido ali. Então para você ver como Deus age, né? Mas após desse processo ali, o ouro passa a ter o seu valor, ele pode ser transportado, ele pode ser feito joias, né? Então é um metal raro, precioso. Você vê que a joia, às vezes ela é bruta, ela é achada ali, né? No garimpo e depois ela é lapidada e ali se faz uma joia incrível, linda, maravilhosa. Olha isso. Através desse processo de lapidação. Assim é você, joia preciosa, nas mãos do Senhor. Amém, meu amado irmão? Amém, minha amada irmã? Então você é uma joia preciosa para Deus e Deus está trabalhando na sua vida. Amém? E através desse processo que você deve aceitá-lo, tá?
seguindo ali no centro da vontade de Deus, você vai ter as recompensas devidas. As recompensas devidas, elas vêm do Senhor. As recompensas não vêm do homem, não vêm de ninguém. Então não deposite a sua confiança no homem. Amém? Deposite a sua confiança em Deus. Amém? No homem, claro, você deve amá-lo, amá-la, né? Respeitá-lo, né? E querer o bem do próximo. Amar o próximo como a ti mesmo é a doutrina. Devemos caminhar na doutrina, então isso não tem escolha. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, que esse é o segundo e maior mandamento. Então, se quisermos então agradar a Jesus, agradar a Deus Pai, nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Inclusive, temos que amar também não só os que nos fazem o bem. Amém? Temos que amar também aqueles que nos fizeram mal. A Bíblia diz que temos que amar o inimigo. Amar o inimigo e orar por aquele que nos persegue. Amém? É fácil? De forma alguma. Mas em Deus, através do jejum, da oração, da busca em Deus, você tem essa capacidade. Não quer dizer que você vai ficar ali lambendo a pessoa, né? Que você tem que estar ali, né? Com aquele vínculo, né? De uma amizade profunda e tal. Não é assim, né? Mas você pode perdoar o irmão, perdoar sua amada irmã, querer o bem dele, querer o bem dela, né? E fazer o que você puder para que possa ali ajudá-lo, para que ele possa estar bem, para que ela possa estar bem. E assim Deus é com você. Amém? E aí não adianta, mesmo se a pessoa está mal intencionado, está mal intencionada, Deus ele vai revelar, ele mostra para você, ele não vai deixar você cair em laço. Porque quem te guarda nem tosqueneja o guarda de Israel. Sabe o que é toscanejar? É piscar assim o olho assim, ó. A gente sente cansaço, às vezes a gente sente sono, às vezes até um sono mais além do que o normal, né? A pessoa, nossa, tô tão sonolento, eu não sou assim tão sonolenta, não é assim? E Deus nem pisca o olho, ele não chega nem piscar o olho assim, ó. Tá entendendo? Aquele que te guarda não vacila. Aquele que te guarda, ele conhece os corações, conhece as mentes humanas, conhece o intuito do ser humano, e ele sabe quem está com você de verdade e quem não está. Quem quer ver o seu bem e quem quer ver o seu mal. Ele conhece tudo e todas as coisas. E há anjos do Senhor aí. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. E Deus também revela no oculto, no profundo e no escondido. Então os planos maléficos, os planos do inimigo não darão certo. Você precisa estar no centro da vontade do Senhor. Então você pode passar como Pedro, que foi jogado na prisão, que pagou o preço, mas Deus deu vitória. Herodes estava achando que ele era muita coisa na vida. O anjo só encostou nele assim, ó, tchá. Ele foi comido por bicho. Na graça. Na graça. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Mas existe aqueles que estão no centro da vontade de Deus e aqueles que não estão. Existem aqueles que têm a real intenção de fazer a coisa correta, de forma justa, de forma honesta, e aqueles que não são. E eu não estou falando de salvação, eu não estou falando que alguém é melhor do que alguém. Eu não acredito nisso, não. Mas eu acredito que Deus tem os seus planos, tem os seus projetos, sim. E Deus, ele fala muitas vezes, e às vezes as pessoas não querem ouvir. Então, se não quiser ouvir, não quiser obedecer a Deus, simplesmente vai sofrer as consequências dos seus atos. Porque Deus, ele é um justo juiz. Entende? Deus é poderoso e faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E às vezes Deus fala por anos. Ou às vezes quer falar por anos, né? E às vezes as pessoas não querem ouvir, não querem obedecer. E na hora que vem ali a sentença, na hora que vem a justiça, na hora que vem ali o peso da mão de Deus, as pessoas começam a se dar por injustiçados, injustiçadas, pessoas que não mereço isso. Ah, é por causa disso, é por causa daquilo. Aí começa a colocar as coisas boas que fizeram. Deus fica muito feliz das coisas boas, mas as coisas ruins também pesam na balança. Então, se há coisas mais ruins do que boas, quando se pesa na balança, pende mais para as coisas ruins. E aí chega uma hora o justo juiz, ele vem fazer justiça, porque está defraudando, está prejudicando, está destruindo, está impedindo a própria obra de Deus. E aí pode chorar, espernear, pode dizer isso, pode falar aquilo, pode arquitetar, pode manipular, pode investir dinheiro, pode fazer o que for, pode comprar o mundo todo.
Por final, Deus vai lá e faz justiça pelos seus escolhidos. Deus, Ele é soberano, Ele é glorioso, Ele é todo-poderoso, Ele é majestoso, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Quem vai pegá-lo de surpresa? Quem poderá arquitetar planos, meios e formas de impedir a vontade de Deus ser executada na terra? Quem tem esse poder? Eu não achei esse ainda. Quando eu leio a Bíblia, todos que se atreveram a tal feito saíram envergonhados e confundidos. Os que sobreviveram, que Deus foi piedoso, porque teve outros que perderam realmente as suas vidas. Perderam as suas vidas, as vidas dos seus entes queridos, dos seus familiares, perderam, morreram. Está na Bíblia, você vai ver vários textos disso aí. Aconteceu várias situações assim pela rebeldia do povo, por não obedecer a Deus. Então entenda bem, o Senhor é bom, Ele é maravilhoso em todo o tempo. Só que entenda bem, Deus não mudou, Ele é imutável, tá? Que isso, apóstolo Newton, imutável? Quer dizer que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã, daqui mais 1000 anos, se Jesus não voltar, Ele vai ser a mesma pessoa. 1000 anos atrás, Deus era do jeito que Ele é hoje. E se daqui mais 2000 anos se passar, Ele vai continuar sendo Deus. Todo-poderoso, com a mesma opinião, com a mesma forma de ver, com a mesma forma de pensar, com a mesma forma de agir. Então muitos com essa suposta teologia de hoje, eles andam levando as pessoas ao pecado, a fazer coisas ilícitas, a fazerem coisas que prejudicam o seu próximo, a fazer a malignidade, a maldade, porque colocaram nas suas cabeças o inimigo de que as pessoas não terão consequências dos seus atos. Ora, se eu posso fazer algo e não vou pagar por isso, então isso é logo uma incentiva, né? Principalmente se eu vou ganhar um benefício. Tô dando um exemplo aqui, não que eu faça essas coisas, tá? A gente tem que estar no centro da vontade do Senhor e temos que fazer a vontade do Senhor. Porque aí somos sim os verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade, fazendo as coisas de forma honesta, de forma justa, de forma correta, de forma íntegra. De repente você não está assim, irmão. De repente você não está assim, mas dá tempo de você hoje se arrepender no nome de Jesus, entrar no centro da vontade do Senhor e fazer o que é certo. Olha isso aí. A Bíblia diz que aquele que confessa o pecado e deixa, ele alcança a misericórdia de Deus. Agora, se continuar na mesma conduta, no mesmo caminho, achando que vai ter êxito, não vai. Principalmente se estiver tramando, articulando contra um profeta, contra um apóstolo, contra um juiz, contra um servo de Deus, contra uma serva de Deus. Por que não? Não tem como vencer os planos do Senhor. Essa classificação de indivíduo não vive mais a sua vida, vive a vida de Deus, fazendo o trabalho de Deus e a obra de Deus. E quem bota a cara com isso, não sai bem sucedido. Pode até articular, trazer um prejuízo aqui, um outro ali, fazer uma situação desagradável acolá. Olha lá Herodes lá, tocou em Pedro e foi fulminado. E está queimando no inferno até hoje, pode ter certeza. O próprio Deus o matou, o anjo de Deus matou ele. Entende? Então na graça tem pessoas que acham que podem fazer o que quiserem. Entenda bem, nós temos um dono. Nós não somos um povo sem dono, não somos filhos sem pai. Existe um Deus que está no trono de glória lá, ele está enxergando, contemplando os bons e os maus. E às vezes ele permite coisas. Só que tem hora que ele puxa a corda também, ele dá um basta. Existe o basta de Deus. Então que você venha se atentar a isso, que você venha se arrepender dos seus planos maléficos, da sua maldade, se arrepender e obedecer a Deus. Porque às vezes o milagre que você espera está na obediência que você não toma. Está obedecendo ao Senhor? É melhor obedecer do que sacrificar.
Deus prova como ouro no fogo. Você está provando a sua fé, está pedindo para você fazer algo, você vai receber a bênção, o milagre, a vitória quando você fazer isso. Enquanto você não fazer, você vai ficar no sofrimento. Infelizmente é assim, não é uma regra que eu criei, que nós criamos, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Com Deus é assim, não tem barganha. Quando obedecemos, somos obedientes, somos recompensados por isso. Recebemos as bênçãos, os milagres e as vitórias. Quando não obedecemos a Deus, não somos. Isso é fato. O homem é provado em tudo, em todo tempo, em todas as coisas. Saiba que você está sendo provado em tudo. Nas suas ações que você fala, na forma que você age. Quando as pessoas estão bem, como é que você fica? Quando as pessoas estão mal, como você fica também? Tá entendendo como é que é? Deus está contemplando o seu coração, as suas atitudes. Ele está vendo tudo. Ele vê tudo em 3D. Ele vai lá na profundeza da alma, lá do seu coração, do seu espírito, os seus pensamentos. Ele sabe tudo. Tudo que você fala, o que você planeja, o que você articula. Ele sabe tudo e todas as coisas e está escrevendo sobre isso aí. Então existem pessoas diferentes, eu não digo melhores, irmão, porque eu acho que ninguém é melhor do que ninguém, né? Quem é melhor do que quem aqui? Que eu não sei, eu nunca nem vi. Eu não vi não, mas existem pessoas que são diferentes sim. Tem pessoas que são diferentes no esforço, diferentes em se entregar a Deus, são diferentes porque também são um projeto de Deus na Terra. Não é para se achar melhor do que ninguém, entende? Porque normalmente pessoas que são assim são humildes, são extremamente humildes, não querem ser melhores do que ninguém, sabe? Não quer isso para aparecer, para brilhar, sabe? Já outras pessoas procuram sim o brilho, as pessoas querem o destaque, tudo bem, Deus abençoe, cada um tem uma forma de pensar. Mas normalmente essas pessoas nascidas no ventre por uma chamada grandiosa, não quer aparecer, não gosta de aparecer, não quer ser melhor do que ninguém. Né? E até por isso que tem uma intimidade maior com Deus. A pessoa já nasceu assim. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas tem pessoas que são diferentes. Esse próprio sentimento já vem do próprio Deus e Deus já criou a pessoa assim. Entende? Não quer dizer que vai ser bobo. Não quer dizer que é uma pessoa idiota, né? Não quer dizer que é uma pessoa que não, sabe? Não está enxergando as coisas, né? Normalmente esse tipo de pessoa é sofrida. São os mais traídos, os mais injustiçados, né? Mas também são os mais maduros e mais experientes em relação às coisas da vida. Tem uma visão aguçada, né? Até pelas lutas que passou, né? Então entenda bem, uma pessoa que depois que passou por todos esses vales, todos esses sofrimentos e batalhas, se você quiser brincar com o sentimento desse cara, brincar com o sentimento desse varão, você vai se frustrar, tá? Porque depois de tudo que passou, depois de tudo que viveu, de todas as experiências que obteve na vida, ele não tá pra brincadeira. Não tá pra brincadeira. Entende? Então se achar que vai entrar, aí vai brincar com os sentimentos e vai fazer e acontecer, e isso e aquilo, e vai, sabe, prejudicá-lo, quem vai sair frustrada vai ser você. A mesma coisa é você, irmão. Sabe, uma mulher madura, experiente que passou, acho que vai entrar na vida dela pra, sabe, pra brincar com os sentimentos dela, pra fazer coisas que, sabe, que não convém, que nem é de Deus. Então saiba que, olha, quem vai sair frustrado vai ser você. Entende? Essa pessoa não tá mais pra brincadeira. Enxerga as coisas e vê no oculto, no profundo, no escondido. E se for ainda um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, aí piorou. Porque aí Deus tem mais zelo, é a menina dos olhos do Senhor. E a Bíblia diz, ai daquele que tocar, né, na menina dos olhos do Senhor. E está escrito, não toqueis nos meus ungidos, e nem maltrateis os meus profetas. Isso tá em Salmos e também em Crônicas, você acha essa mensagem. Então Deus está advertindo numa atenção redobrada, para que possamos então nos atentar a isso, tá? Que as pessoas não são brinquedo para serem manipuladas, entende? Para serem enganadas, maltratadas.
E se você for reparar bem, às vezes a intenção é escusa, a intenção é fútil, a intenção ela é, sabe, abominável, simplesmente para ter coisas às vezes, né? Porque às vezes as pessoas acostumaram com isso, amar as coisas e usar as pessoas. Nós temos que amar as pessoas e usar as coisas. É a chamada inversão de valores, né? As pessoas hoje, não estou generalizando, tá? Amém? Também não estou atacando ninguém aqui. Mas as pessoas estão acostumadas a isso. Você pode ver que o mundo está invertido, está uma bagunça, né? O certo passa por errado, o errado já passa por certo. Aquilo que é errado as pessoas querem fazer, aquilo que é certo já é uma dificuldade grande para fazer. Entende? Normalmente é o que se vê por aí. E as pessoas estão sempre atrás de quê? De um benefício. Atrás de um cargo, atrás de dinheiro, atrás daquilo que está no seu coração. Tá entendendo como é que é? Tá assim hoje. Tá entendendo como é que é? Mas existe um Deus que está lá em cima no trono e Ele zela por nós. Ele zela por nós. E esse Deus que zela por nós, Ele contempla os que estão no centro da vontade dEle, aqueles que são diferentes para Ele e aqueles que estão de fachada, estão de aparência. Amém? Então é assim, o certo passa muitas vezes por errado. Eu já vi cada coisa nessa vida. Pessoas articular, mentir, caluniar, manipular. Hoje em dia com a tecnologia a pessoa pode fazer coisas terríveis. Eu estava vendo que pessoas estavam fazendo até vídeo com a imagem de outras pessoas usando a tecnologia. Podem usar até a voz das pessoas. Pessoas podem colocar conversas, inventar conversas em perfil de WhatsApp de forma fake. E eu já vi pessoas praticando isso, né? À toa que no sistema judiciário, né? Ao que me parece, isso nem conta mais como prova. Por conta dessas tecnologias que existem hoje, né? Então você vê, às vezes as pessoas podem usar e devem usar para o bem essas coisas. Mas não utilizam para o mal muitas vezes. Para o mal, para prejudicar a pessoa, prejudicar o próximo, entende? Mas Deus também, Ele tem os seus meios e formas de trabalhar e às vezes disso vem coisas muito boas. Porque entenda bem, às vezes aquele que vem te derrubar te levanta. Aquele que vem te prejudicar te exalta. Tá entendendo como é que é? Quando você está no centro da vontade de Deus e tem Deus na sua vida. Eu não digo imperfeição, né? Porque todo mundo é imperfeito, temos falhas e erros e às vezes nós erramos, né? Ninguém é perfeito. Mas aquilo que vem te derrubar acaba te demonstrando e mostrando quem você é realmente. Tá entendendo como é que é? Então não adianta tramar contra os escolhidos de Deus. Não adianta tramar contra os profetas, contra os apóstolos, contra os juízes. Isso só está trazendo mais condenação para quem as pratica. Entende? Porque às vezes a pessoa não concorda com isso, não concorda com aquilo, acha que já se dá o direito, né, de então prejudicar alguém. Fala, não, vou prejudicar ele, vou prejudicar ela. De repente é inveja, tô com inveja, eu vou destruir. Essa pessoa, isso e aquilo. As pessoas às vezes elas acham que tem o poder para destruir a vida das pessoas, prejudicar as vidas das pessoas e fazer o que quer. E, não, tô na graça e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem não. Não tá tudo bem. Tem um Deus lá no céu que é glorioso, que é majestoso, que é poderoso. E Ele não é conivente com a injustiça, com a sujeira de ninguém. E Ele faz justiça. E a mão dele é pesada, e às vezes a pessoa vai se arrepender amargamente pelo mal que praticou, pelo mal que tem praticado, pelo mal que a sua casa tem praticado, a sua família tem praticado, às vezes há décadas. Sabe, as pessoas às vezes costumam se vitimizar. Não que haja perfeição, todos nós erramos, né, irmão? Mas tudo na vida tem limite. Tudo na vida tem limite. E Deus, Ele sempre vai falar, Ele vai chegar primeiro, Ele vai avisar, Ele vai estar orientando. Aí cabe a cada um querer escutar a Deus ou não. Quando não escuta, não quer ouvir, Ele vai falando. Depois que acontecer, já era, acabou. Já era, acabou. Não adianta dar uma de vítima, não adianta se vitimizar, porque lá no fundo, lá no interior,
lá na alma, lá no coraçãozinho, lá na mente, vai saber, realmente Deus falou. Deus disse que faria. Deus era assim mesmo. E tal. E aí começa a trazer toda a sua maldade, todos os seus erros, todas as suas práticas, toda a malignidade, aí todo o mal. Aí não adianta querer falar nada. Pode até falar com a boca, querer não assumir as suas responsabilidades. Pode até com a boca dizer que não é legal, que isso é uma injustiça. Mas lá no fundo, na alma, no coração e na mente, sabe muito bem que Deus está fazendo algo que é justo. É justo, todo mundo é assim. Quando Deus desce a mão, quando Deus começa a tratar, a pessoa pode até não aceitar ou não querer. Mas lá na sua alma, no seu coração, na sua mente, no seu subconsciente, a pessoa sabe que está passando por isso por conta disso, está passando por aquilo por conta daquilo, porque o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado. E Deus corrige o filho que ama. Entende? Então Deus, ele está trabalhando, ele está operando, ele tem as suas formas de corrigir, né? Mas se a pessoa fazer o bem, fazer aquilo que é certo, não vai nem ter isso. Não vai nem ter isso. A Bíblia diz: aquilo que o homem semear, certamente colherá. Tá entendendo como é que é? Então, se você é zeloso do bem, é zelosa do bem, faz o bem, não prejudica ninguém, não quer prejudicar ninguém, então você vai ter vitória. É assim a vida. Simples assim. Tá entendendo como é que é? Mas Deus levanta os seus. Deus levanta os profetas para advertir, para falar, para regulamentar as coisas, para orientar, para colocar a casa em ordem. Não é o desejo dele, não. É o desejo de Deus. É a vontade de Deus. Então, se luta contra Deus, contra a vontade de Deus, até hoje eu não vi quem venceu ainda. Eu não vi ainda quem venceu. Já vi sim os profetas passar por muitas lutas por conta disso. Já vi sim os apóstolos passar por muitas lutas por conta disso. Mas saíram mais do que vencedores, triunfando. E o fim dos que tramaram, que articularam, que planejaram, Judas, os traidores, se desgraçaram na vida. Foi isso no passado, é hoje, vai ser assim para sempre. Não se equivoque. Não dê lugar ao diabo, não dê vazão ao inimigo. Porque ele é sujo, ele é astuto, ele é mentiroso, ele é fraudulento. Ele só tem o que não presta. E ele é cheio de conversar. Não tem problema não. É isso e aquilo. Você viu que ele falou para Adão e Eva lá? Não, pode comer o fruto. Não tem problema não. Deus está mentindo. O diabo, que é o pai da mentira, o mentiroso, estava falando que Deus que era o mentiroso. Olha aí como ele é, irmão. Era Deus que estava mentindo, que não ia exercer a justiça. A única coisa que Adão não poderia fazer nem Eva era comer de um fruto da ciência do bem e do mal. De resto ele poderia fazer tudo, o cara tinha tudo. Todas as riquezas da terra, tinha tudo. Toda a terra era dele, estava tudo para ele. Não, mas ele tinha que fazer justamente aquilo que o diabo estava falando. Começou com a mulher que foi dar ouvido para a cobra aqui, ó. Foi dar ouvido para o diabo. Mas ele que era o homem da casa deveria corrigi-la, né? Falar: não, meu amorzinho, isso daí não é legal. Nossa, e agora? Vamos orar, vamos falar com Deus. Como é que a gente vai resolver isso aí? Ele vai descer daqui a pouco. Olha isso. Mas o diabo enganou a mente dela. Colocou na cabeça dela que não ia ter problema fazer aquele mal. Que não ia ter problema ela pecar e desobedecer a Deus. Porque tem gente que é assim, irmão. Já vai pecando pedindo perdão, tá entendendo? Tem pessoas que estão fazendo mal aqui e ele já tá vendo aqui, ó. É assim, ela já tá vendo, ela já tá aqui na má intenção, ela já tá tramando, ela já tá vendo um jeito de passar o rodo no irmão ou na irmã, já prejudicando, fazendo tipo e tal. Aí ela já tá vendo que vai puxar o tapete do irmão, vai puxar o tapete da irmã, vai prejudicar a pessoa. Olha isso. E fica dando uma de bonzinha, fica dando um de bonzinho. Tem gente que já vai pedindo perdão do pecado que nem cometeu. Olha aí como é que tá as coisas. Tá erradíssimo, e Deus ele contempla isso aí. E aí Deus vai deixando transbordar, tá? Se a pessoa vai fazendo, até que chega a hora que Deus fala: não, agora você vai pagar por isso. E aí Deus vem com justiça, ele corrige os filhos que ama. E aí é a hora que a pessoa sente muitos afligérios, muitas percas, muitas dores. E aí não adianta, vai clamar e Deus não vai ouvir. Vai pedir, Deus não vai fazer.
Então é melhor fazer as coisas direitinho, irmãos. Sabe, ajudar o seu próximo, ajudar o seu irmão, a sua irmã, entende? E aí Deus vai dar vitória. Claro que Deus também tem os seus meios, suas formas de fazer coisas. Mas tem gente que fica ali mal intencionado, mal intencionada. Querendo fazer uma suposta justiça, mas às vezes está já do lado errado. Quer fazer a justiça do lado dos injustos. Que faz o mal, que pratica o mal, que está agindo com malignidade, que está fazendo coisas do diabo. Não adianta, esse lado com certeza é o lado do fracasso. É o lado da derrota. Ainda que intente algum plano aqui ou outro acolá, consiga sobressair por algum momento, depois o fardo fica mais pesado, a mão fica mais pesada e paga mais caro por isso. Porque Deus é bom, mas não é bobo, irmão. Senão nós não seríamos um povo que tem dono. Nós não seríamos filhos sem pai. Então precisamos nos atentar a isso. Eu quero que você se atente a isso, amém, ovelhas amadas? Para que você entre aqui no centro da vontade do Senhor, segundo o propósito do Senhor, segundo a vontade do Senhor, entende? E o Senhor vai dar vitória. O Senhor é contigo. Amém? Lógico que é, irmãos. Irmãos, olha o que Salomão ele diz, sabe? Se tratando de relacionamento, né? Olha o que Salomão diz em Cânticos, capítulo 8, versículo 6, ó. Grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo. O amor é tão poderoso como a morte, e a paixão é tão forte como uma sepultura. O amor e a paixão explodem em chamas e queimam como fogo furioso. Nenhuma quantidade de água pode apagar o amor e nenhum rio pode afogá-lo. Se alguém quisesse comprar o amor e por ele oferecesse as suas riquezas, receberia somente o desprezo. Vou fazer um momento de oração. Deus amado, Deus querido, Deus eterno e poderoso. Senhor Deus, manifesta a sua glória. Santo, Santo, nós te amamos, ó Eterno. Majestoso e glorioso, fala com a gente. Fala no oculto, fala no profundo. Fala no escondido, nos ensina, Senhor, a caminhar segundo os seus preceitos, porque a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eita glória, ai que maravilha ter a presença de Deus nas nossas vidas, né, meus amados irmãos? Porque aí vem a paz que excede o entendimento. É a paz que em meio às guerras, às dificuldades, todas as lutas, nós temos tranquilidade, estamos em paz, porque sabemos que estamos no centro da vontade de Deus. E aquele que sabe o que planta não teme também a colheita, né? Louvado seja Deus. Então Salomão, ele faz aqui um cântico, né? Para a amada dele, para a esposa dele. Ele descreve essas palavras lindas para poder agradá-la, né? Ele diz, grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo. Olha que bonito. Então o homem, ele deseja também ser amado. O cara pode ser um tanque de guerra, mas ele precisa também de amor. Todo mundo precisa de amor, né? Inclusive o amor, ele não é um sentimento que se nasce. É claro que se sente, é claro que também é um sentimento, né? Mas o amor, ele não brota do nada. Para começar, o amor, ele é uma escolha. Uma escolha. O amor, o segundo maior mandamento é você amar o seu próximo como a ti mesmo. Entende? Então, se você ama essa pessoa que você supostamente diz que ama, então você vai lutar por ele, você vai lutar por ela com todas as suas forças e você vai se entregar a ele, se entregar a ela para que ela seja feliz. Para que ele seja feliz. Isso daí é o amor, tá? Então o amor, ele é uma escolha. Você escolhe amar a pessoa ou não. Ou não. Você fala, eu vou amar essa pessoa, eu vou fazer de tudo para ela ficar feliz. Você escolhe, eu vou amar essa pessoa, eu vou fazer de tudo para ele ficar feliz. Entende? Então ele vai dizendo aqui, ó, grave o seu nome, grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo. Que é o anel de casamento, né?
ou talvez de noivado, ou até de um namoro, que é possível, né, se fazer isso e já ter aquele compromisso, porque tem pessoas que têm compromisso de verdade e tem pessoas que não têm compromisso. Tem pessoas que às vezes se relacionam por relacionar. Já viu pessoas que são assim? Se relacionam com qualquer pessoa e tá sempre se relacionando, né? E ali às vezes já tá se relacionando, mas tá procurando outra pessoa. Isso é uma pessoa mau caráter até, porque como eu tô com alguém, eu estou com essa pessoa, e aí eu já tô vendo a outra pessoa lá na frente, a qual eu tenho um interesse ou eu quero ficar, sabe? Que às vezes tem pessoas que é assim. Entende? Se relaciona com alguém aqui, mas está na intenção de ficar com aquela outra pessoa lá. Olha isso. Não tá de coração. Não é isso, não é fidelidade. Isso aí não existe lealdade, não existe amor aí, não existe empatia, muito menos o respeito. Entende? Isso é brincar com os sentimentos dos outros. Você acha que seria legal alguém brincar com seus sentimentos? Não seria bacana, né? Então aquilo que você não quer passar, aquilo que não é legal pra você, não faça pro seu coleguinha. Isso aí você aprende na escola, né? Na creche. Quer dizer, isso já se aprende em casa, é primário, desde criança a gente se sabe isso, né? Que devemos não fazer o mal se nós queremos o bem, e não devemos fazer o mal a ninguém, mas fazer o bem sem olhar a quem. E às vezes tem pessoas que são assim, né? Elas são cínicos, né? Que tem cínicos também, né? Falsos e dissimulados. Às vezes eles querem o quê? Eles querem um conforto, às vezes querem o quê? Um benefício. E às vezes estão até tramando até algo, um meio, uma forma de se aproximar ou estar com outras pessoas. Entende? Utilizando às vezes você como um degrau para isso. É triste falar isso, mas é verdade, isso acontece. Então temos que nos policiar, tá? Então se policie, analise, Deus é com você, não adianta. Você é uma mulher madura, um homem maduro, ninguém vai entrar na sua vida para brincar com os teus sentimentos. E outra, Deus também não vai permitir que haja manobras escusas, entendeu? Com interesse, com o intuito de puxar o seu tapete e lhe prejudicar. Deus conhece você, conhece o seu caráter, sabe o preço que você tem pago e tudo aquilo que você sofreu na sua vida. Deus não vai te entregar qualquer coisa. Amém? Só que você tem que estar atento aos detalhes, atento a tudo, amém? Porque o mundo vai de mal a pior e jaz na mão do maligno. O mundo não é do diabo, o mundo é de Deus. Ele criou as galáxias, as constelações, os planetas, né? Todo esse vasto universo ele criou. E é tudo do Senhor. Mas as pessoas às vezes precisam de libertação, precisam de transformação, né? A igreja é um lugar onde Deus está trabalhando nas vidas das pessoas. Então tem pessoas que são capazes de atitudes grotescas, sabe? Que você não tem nem imaginação que alguém poderia fazer. Existem sim, tanto nas igrejas como fora das igrejas, e o diabo só atenta quem está perto da luz. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir, entende? Então a Bíblia diz que tudo que você tem a guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Parece que se você não vai bem nessa área, né, sentimental ou conjugal, todo o resto também não presta, não parece que não vai para frente e não tá legal, não é assim? Então de tudo que você tem a guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Amém? Então você coloque sempre a sua confiança primeiramente em Deus sobre tudo, né? E se você tem um intuito de estar com alguém, claro, dê o seu melhor, faça o seu melhor. Agora, se você vê que a pessoa não merece, se a pessoa não está fazendo por onde, se a pessoa não está de coração com você, sabe, não hesite. Não hesite. Você tem que realmente querer estar com pessoas que te amam realmente, que vão ali, sabe, cuidar de você realmente, entende? Questão de coração com você realmente, porque essas pessoas sim valem a pena. Você não pode, depois de tudo que você sofreu, né, se entregar e dar o seu melhor para alguém que não tem o mínimo de esforço
não têm a mínima intenção de te ver bem. E às vezes querem te fazer o mal, que aí é o pior, né? Então você precisa se atentar a isso também, entende? Porque a mulher virtuosa, Salomão, ele vai dizer que ela faz o bem todos os dias ao seu esposo e nunca lhe faz o mal. Então é isso que você merece, irmão. É isso que você merece, irmã. Alguém que todos os dias lhe faz o bem e nunca lhe faz o mal. Entende? Então ele disse, ó, grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo. Por quê? Porque Salomão, ele queria ser amado pela amada dele. Aqui ele estava querendo ser amado pela amada dele. E eu não vou generalizar, né, irmãos? Mas às vezes o que acontece? O homem, ele está preparado para amar. Ele vai amar. Mas a mulher, ela só quer ser amada. Ela quer ser amada dele. Mas ela não quer amar o amado. Porque às vezes ele não é amado, não. Então você precisa se policiar a isso também. Às vezes a mulher, ela se relaciona por motivos torpes, fúteis, que não agrega. Acontece muito isso daí. Às vezes a mulher se relaciona porque ela quer um bem material. Às vezes ela se relaciona porque ela quer sair de uma situação adversa, né, financeira, né, que todo mundo passa, ninguém está imune de passar por isso. Inclusive pessoas que têm muito poder aquisitivo já foram pessoas que perderam ali as suas riquezas, mas se levantou de novo, Deus deu vitória, né? Então a vida são altos e baixos, mas tem pessoas que estão focadas em coisas fúteis, que não vai trazer realmente a felicidade. Primeiramente, você tem que ser pleno e plena em Deus. A felicidade se encontra na presença do Senhor. Olha isso. Quando você se aproxima de Deus, quando você tem vínculo com Deus, então você é um homem pleno em Deus, é uma mulher plena em Deus. Então agora você já é feliz. Independente da situação que você esteja vivenciando, independente das suas lutas, das suas batalhas, você vai ter felicidade. Amém? E vai ter, claro, momentos de tristeza. Jesus disse que aqui no mundo passaríamos por aflições. Ele inclusive passou por isso. A gente é melhor do que Jesus? Os apóstolos também, os profetas também, os amados irmãos também passaram, né? Então, crente bom na presença de bom, que eu digo não para ser melhor do que ninguém, tá? O bom que eu digo é aquele que tem um sentimento diferente, tem uma intimidade com Deus diferente, tem uma aproximação maior com Deus, né? Então esse crente, ele é provado e provada como ouro no fogo, e são aprovados. É vale, é deserto, é luta, mas em todas essas coisas eles saem mais do que vencedores, e assim provam para Deus, inclusive para o próprio diabo, porque Deus já sabe de tudo. Ele é onisciente, mas prova para o diabo ali que ele realmente é um grande homem de Deus, que ela é uma grande mulher de Deus, em meio às provações, né? Então Salomão aqui, ele diz assim para ela, porque ele queria o quê? Ele queria ser amado, né? Grave o meu nome no seu coração e no anel que está no seu dedo. Olha isso. E às vezes a gente percebe que a mulher, ela se envolve por questões de pecúlio, né? Questão de recurso, o lado financeiro, né? As chamadas interesseiras. Como tem homem interesseiro também, tá? Já tem muito homem por aí que ele é interesseiro, né? Ele é oportunista. Eu já falei de um caso aqui, né? E já vi vários outros casos de homens também que eles se relacionam, eles são mentirosos, eles querem objetivos, às vezes até sexuais. Aí eles dizem que ama e isso e aquilo, e quer casar, e na verdade ele não quer nada. Já vi casos assim também. E de homens também que queriam sair das suas dificuldades e queriam uma mulher para isso, né? Então acho meio até deselegante isso daí. É uma coisa meio grotesca, né? Então as irmãs têm que vigiar se a pessoa gosta mesmo, se tem um sentimento mesmo, se ama mesmo, né? Então a gente que professa a fé, a gente que é cristão, né? Que serve a Cristo, serve a Deus. Então a gente sabe que devemos buscar então o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então não é atrás de interesse de nada de ninguém. Sabe, o que é seu, Deus vai te dar, Ele vai te prosperar, Ele vai fazer você avançar, Ele vai te dar vitória. Ele tem seus meios e formas de fazer vencer e prosperar na vida,
entende? Então a mulher que já sabe, fica já olhando uma situação onde ela sabe, tudo bem, a pessoa quer vencer, quer prosperar na vida, Deus tem prosperidade, não tem problema em querer o melhor. Quem é que não quer o melhor? Mas às vezes o intuito é só o melhor que ela tem, é só o intuito melhor que ele tem também, que tem homem interesseiro, e não é a pessoa em si. Primeiramente tem que ver se é compatível, né? Se as ideias batem, se faz sentido estar com aquela pessoa, se você amaria aquela pessoa de verdade, né? E claro, tem que ter uma certa aproximação também, para conhecer um pouco mais próximo, né? E entender, saber como a pessoa é, para ver se poderia dar certo. Então, se você está solteiro e solteira, você precisa se dar nessa oportunidade. Salomão diz que aquele que achou uma esposa, ele alcançou a benevolência de Deus, ou seja, alcançou a bênção de Deus, aquele que achou, né? Em outro texto vai dizer que a casa e a fazenda são herança dos pais, mas a mulher é Deus quem dá. Olha isso. Então, se Deus também trouxe essa mulher para esse homem, também levou esse homem até essa mulher. Levou esse homem até essa mulher, né? Porque Deus é perfeito. Então, Salomão, ele estava querendo ser amado aqui. O homem, você vê que ele, quando ele tem um sentimento, ele faz de tudo por essa pessoa. Porque quem ama, irmãos, prova, tá? Esse negócio de dizer eu te amo, tem gente que fala eu te amo como se, sabe, trocasse de roupa. Não tem nenhuma, sabe, sente o peso, a responsabilidade dessa palavra eu te amo. Sabe, a pessoa para dizer que ama o outro é aquela pessoa que morreria pela outra pessoa. Jesus demonstrou o amor dele por nós, se entregando naquela cruz e morreu por nós. Olha aí que amor. Isso é amor. A pessoa se entregar e fazer de tudo e lutar pela outra pessoa, independente das circunstâncias, da situação. É por isso que Salomão, ele diz que a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor que excede a rubis. Ele vai dizer que o coração do seu marido está nela confiado. Assim ele nem precisa de despojo. Ou seja, ele nem precisa de provar para ela com riquezas, com nada. Porque ele já é um cara incrível para ela. Ela já ama ele pelo que ele é. Não pelo que ele obtém ou pelo que ele vai possuir. Porque tem mulher que se relaciona com o cara pelo que ele tem. E tem outras que já se relaciona porque já sabe que ele vai possuir. Já sabe, né? A pessoa... Porque dá para perceber sim, né? Principalmente se é um cara que tem as promessas de Deus, que tem Deus na vida, que anda com Deus, que está no centro da vontade de Deus, que está com o Senhor, né? Então, ela é perceptível, todo mundo percebe. Fala, olha, o irmão vai receber a vitória. Olha, a irmã tem uma promessa grande ali, Deus vai abençoar a irmã, Deus vai abençoar o irmão. Lógico que a gente é cristão, a gente vê isso daí direto, todos os dias, não é? Então, mas aí às vezes a pessoa só quer a pessoa por esse motivo. Entende? Não é pelo que ele é, não é pelo que ela é pelo que pode obter, né? Aí Salomão ele diz, e o coração do seu marido está confiado nela. Assim ele nem necessita de despojo. Ela só lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Olha isso. Então, uma mulher que ama realmente o homem, ela lhe faz o bem todos os dias da sua vida e nunca lhe faz o mal. Olha isso. Então, Salomão, ele estava com esse intuito, ele amava a sua esposa. Ele fez aqui esse cântico lindo, essa mensagem romântica para ela, né? Mostrando o seu amor por ela. Olha aí que legal. Olha isso. Aí ele vai dizer na parte B, ó, o amor é tão poderoso como a morte. O amor é poderoso. Vemos Jesus, né, com essa demonstração. Olha que demonstração. E como ele foi honrado pelo Pai, de sobreforma que ele foi coroado com muitas coroas. Está à direita de Deus, é Rei dos reis e Senhor dos senhores, vive e reina, e o seu reino jamais terá fim. Olha que maravilhoso. Por quê? Porque ele veio e demonstrou esse amor. Ele obedeceu ao Pai, esteve no centro da vontade do Pai, e ele demonstrou esse amor para
com todos nós. Olha o que ele fez por nós, irmãos. E ele venceu a morte. Ele foi ao inferno e tomou a chave do inferno e tomou a chave da morte. Oh, glória a Deus, aleluia. Através do amor. Olha que maravilhoso. Ele vai dizendo: o amor é tão poderoso como a morte e a paixão é tão forte como a sepultura. O amor e a paixão explodem em chamas e queimam como fogo furioso. Aqui ele estava fazendo uma declaração mais caliente, né? Vamos dizer assim, para ela, né? Que aquele fogo, aquele amor que ele sentia por ela também trazia aquele fogo da paixão. Sabe, o desejo, a atração física. Então você também tem que se relacionar com alguém que você também tem aquela atração. Sabe? Não é você se relacionar com alguém que você não tem, sabe, o mínimo intuito, você não sente ali uma atração, não tem um desejo carnal, mesmo espirituais que somos, tá? A gente é espiritual, mas a gente tá num corpo de carne e osso, tá, irmãos? Ninguém vai viver só orando, só jejuando, só se consagrando, só fazendo obra de Deus 24 horas todo dia, o ano todo. Não é assim. Até para você ter uma família, para gerar filhos, você vai ter que ter atos sexuais. E aí você vai ter um ato sexual com uma pessoa que você não tem atração, que você não sente prazer, você não sente desejo, você não quer aquela pessoa, você não tem interesse. Tem que vigiar depressa. Tem que vigiar depressa. Agora, se você também é assim, não tem meio termo, né? Você tem que ter um desejo pela pessoa. Como é que você vai casar com uma pessoa que você não tem desejo? Que você não tem o prazer de querer estar com aquela pessoa? A pessoa não te atrai fisicamente também? Eu acho meio esquisito isso daí. É claro que o corpo envelhece, né? Quem fica só procurando a aparência, o que que acontece? Amanhã ou depois, a pele enruga. Amanhã ou depois, todos nós vamos envelhecer. Nós estamos nesse processo aí. Essa é uma certeza que a gente tem na vida. Que o nosso corpo está se deteriorando e um dia a gente vai falecer e um dia a gente vai sair daqui. Então, primeiramente, é focar nas coisas que agregam na nossa vida, que fazem realmente sentido e que vão nos aproximar de Deus, para estarmos no centro da vontade de Deus, para avançarmos no mundo espiritual. E claro, se eu vou casar com alguém, a pessoa tem que ser algo que me agrada, tem que ser algo que te agrada. Entende? Aquilo que vem de Deus é uma bênção de Deus. E vai ser uma bênção na sua vida. E Deus tem o melhor para você. Eu já vi pessoas, eu queria uma pessoa assim, assim, assim. Aí Deus me deu uma pessoa totalmente diferente. Aí eu casei com essa pessoa. Aí eu fico pensando, como assim? A pessoa casou com uma pessoa que não tinha o mínimo interesse, que não queria. Talvez a pessoa não queria de primeira instância. E depois começou a conhecer e gostou da pessoa. Viu que é uma pessoa incrível, que é um homem incrível, que merece. Às vezes também você olha para uma mulher e de repente você a viu e fala, não quero, não vai dar certo. Aí depois você passa a conhecê-la e tudo direitinho, você fala, não, ela é uma mulher incrível, olha que maravilhoso. Eu já vi casos assim, mas é alguém que você atrai, entende? Você tem muitas coisas em comum, a aparência da pessoa também te atrai também, tá? Porque depois você vai viver com essa vida, com essa pessoa uma vida. E viver uma vida é muito tempo. Para depois não estar um dormindo no quarto, outro dormindo no sofá. Aí não tem aquela atração, não tem aquele desejo, não tem nada, não tem o fogo da paixão. Aí não tem relações sexuais. E aí daí é para pior. Então é melhor vigiar. Para com esse negócio, porque você pode ser espiritual ou espiritualista. O espiritualista é aquele que espiritualiza tudo. Ele espiritualiza tudo. Até para ir no banheiro pede confirmação. Então tem coisas que são óbvias, né, irmãos? Tem coisas que são claras e você não precisa ficar perguntando para Deus se é assim ou se é assado. Você já olha, você já sabe que não é assim, você já não sabe que é dessa maneira. Então você já vai fazer do jeito que a palavra de Deus diz. Aquilo que você já sabe, você já não sabe que você precisa ir no banheiro fazer as suas necessidades? Então, você pede confirmação para Deus para isso? Não se pede, você já sabe que você tem que fazer isso daí. Entende? Acho que você me entendeu, tá bom? Então você tem que estar com alguém que lhe atrai, sabe? Para ter esse fogo da paixão, ter essa vontade de estar junto, entendeu?
Elas queimam como, ele diz, ó, o amor e a paixão explodem em chamas e queimam como um fogo furioso. Olha isso. Então, se ajuntar esse amor, esse sentimento de amor, com essa paixão, com esse fogo da paixão, com esse desejo, essa atração, queima como um fogo furioso. Ou seja, então a pessoa que vai se dedicar é uma pessoa que vai estar com você para qualquer situação na sua vida. A pessoa só vai ter olhos para você. Entende? Então você deve se atentar a isso. Porque isso fará a diferença de uma pessoa que fará tudo por você e uma pessoa que não fará tudo por você. Às vezes você pode se relacionar com uma pessoa que na primeira oportunidade que a pessoa tiver para te trair, para te prejudicar, ela não vai pensar duas vezes. Ou ele não vai pensar duas vezes. Entende? E às vezes a pessoa está com você por um momento ou para ganhar algum benefício, alguma coisa, e às vezes ela nem quer estar com você. Às vezes ele nem quer estar com você. Só quer passar um momento com você para de repente chegar em outro objetivo lá na frente. Entende? E depois vai meter o pé na sua bunda, porque nunca teve um intuito de estar com você. O intuito era de fazer você como degrau. Existem pessoas que são assim também. Inclusive no século XXI hoje, tem muitas pessoas que levam o casamento como um negócio, como uma chance, como uma oportunidade escusa de obter benefícios, obter coisas, entende? E às vezes o intuito é de estar até com outra pessoa lá. Tem gente que é assim, às vezes ela vai usar você, ele vai usar você para chegar lá na frente, lá que ele precisa chegar lá. Para chegar lá ele usa você, para estar com outro, para estar com outra até. Tem gente que infelizmente é assim. Então tem que vigiar. Então você precisa orar muito, jejuar muito, se consagrar muito a Deus, pedir para Deus trazer para você a pessoa certa. Sabe? Porque essa pessoa vai te amar, vai cuidar de você, você vai estar seguro. Você vai estar segura. Porque tudo que se tem a guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Entende? Versículo 7, ó. Nenhuma quantidade de água pode apagar o amor, e nenhum rio pode afogá-lo. Se alguém quisesse comprar o amor e por ele oferecer as suas riquezas, receberia somente o desprezo. Olha isso. Então o amor verdadeiro, ele não se compra com dinheiro. A pessoa que diz que te ama de verdade não vai te trocar por riquezas, não vai te trocar por dinheiro. Olha isso. Por quê? Porque quando viesse essa proposta, receberia então o quê? Receberia o desprezo. A pessoa que ama de verdade, ela não vai trocar a pessoa amada. Por isso que Salomão diz, a mulher virtuosa quem achará? O seu valor é o que excede a rubis. Olha isso. Por quê? Porque ele jamais iria trocar a esposa dele, a esposinha dele, a mulher incrível, a princesa dele, a rainha dele, por uma qualquer. Porque o valor dela excede rubis. Excede rubis. É isso que ele está dizendo aqui. Sabe, nenhuma quantidade de água pode apagar o amor, e nenhum rio pode afogá-lo. Se alguém quisesse comprar o amor e por ele oferecer as suas riquezas, olha isso, receberia somente o desprezo. É isso que ele está querendo dizer aqui. Que para ele, todas as riquezas do mundo não seria nada, e não é nada comparado a ela, a essa mulher virtuosa. Entende? Então receberia somente o desprezo. Mas às vezes a mulher não é assim. Então você tem que se atentar a isso. Eu não estou generalizando. Tem muito homem interesseiro também, tá? Mas tem que se atentar a isso. Porque o homem às vezes ele está preparado para amar. E a mulher ela só está preparada para ser amada. E às vezes o intuito dela é isso. É o benefício, é o dinheiro, é os recursos, é o que ela vai obter. E às vezes está te usando como um degrau para chegar num patamar mais alto, até de repente para estar com outra pessoa que nem é você. Entendeu?
Então você precisa se atentar, sabe? A mulher virtuosa, o seu marido, ó, como Salomão diz em Provérbios 31, 23, o seu marido é conhecido nas portas e assenta-se ali entre os anciões da terra. O seu marido é conhecido nas portas, por quê? Porque é um cara bem falado, porque uma mulher que se preza, que cuida do cara de verdade, ela o ama verdadeiramente, isso é perceptível, as pessoas olham e vê aquele carinho, aquele amor, né? A atenção que ela lhe dá, né? Como ela o trata, como ela cuida, e também na sua postura, na sua conduta, né? Como ela se comporta na presença e também na sua ausência. Porque a gente está olhando um monte de pessoas e as pessoas estão nos olhando também. Então, através dessas atitudes, essas condutas, né? As pessoas percebem que ela é uma grande mulher que ama realmente o seu marido, porque tem uma conduta exacerbada, ela é uma pessoa incrível. Então, automaticamente, ela até traz uma honra maior para esse cara. E ele é conhecido nas portas como um cara abençoado, como um cara que obteve uma mulher incrível. E ela também é honrada por ter essa atitude. Ela é lembrada, ela é vista por tomar tal atitude também, porque a honra vem para os dois, né? Então, isso é necessário na vida de uma mulher. No versículo 30 diz assim: enganosa é a beleza e vã a formosura. Muitas mulheres se apegam na sua beleza, se apegam na sua formosura. Só que ela é enganosa e ela é vã, isso daí, ela é passageira. Se você procura um cara também que ele está só atrás disso, claro que a beleza é atrativa, eu não vou ser um falso, um mentiroso. Claro que todo mundo que é belo, é bela, chama atenção, né, irmãos? Claro que é. Só que isso é atrativo, sabe, para alguns nos primeiros 5 minutos, depois disso tem que ter conteúdo. E não só um conteúdo de sabedoria, de inteligência, mas de respeito também e de lealdade, de sinceridade, né? Porque com os sentimentos das pessoas não se deve brincar. E o homem que procura só a beleza, o que acontece? De repente você está querendo ser toda linda e maravilhosa. Muito bom, você deve se cuidar, não sou contra isso não, tá? Mas esse cara, quando você envelhecer um pouco mais, porque você vai envelhecer um pouco mais, ou se você engordar um pouco mais, né? Ou ficar doente, vai ser a pessoa que vai te abandonar, não vai estar com você, porque não te ama verdadeiramente. Não está com você pelo que você é, tá? Pelo que você aparenta, pela sua imagem, pelo seu porte físico, que não vai ser assim para sempre, pode ter certeza. A não ser que você se esforce muito aí para treinar bastante, né? Todos os dias aí, para estar mantendo aí o seu corpo, mas ele vai dar uns declínios, isso aí é um fato. E contra fatos não há argumentos, né? Então enganosa é a beleza e vã é a formosura. Aí ele segue dizendo: mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. A mulher que teme o Senhor, essa sim será louvada. Por quê? Porque ela teme a Deus. A mulher que é temente a Deus, ela entra no centro da vontade de Deus. Ela tem a conduta de uma serva de Deus. Ela faz a vontade de Deus. Ela segue a doutrina que é a palavra de Deus. Ela faz o querer de Deus. Então automaticamente ela já vai ser uma mulher incrível para o seu marido. Ela vai sempre lhe fazer o bem. Nunca vai lhe fazer o mal. Nunca fazer o mal. Olha isso. Sempre lhe fazer um bem. Então há uma estratégia, porque o diabo ele é sujo e ele é cheio de trazer artimanhas e artifícios maléficos para destruir o casamento. Eu estava vendo um vídeo aqui de uma irmã que ela é cristã, né? E ela é casada, né? E ela estava dizendo como ela e o marido têm um acordo e como eles se comportam em meio à sociedade. Sabe? Eles não conversam com o sexo oposto. Eu achei maravilhoso, eu já tenho essa intenção, né? Eu penso como eles, né? Que eu acho que é a forma que se dá é mais certo. Então vou explicar o que ela estava explicando e você vai entender melhor. Porque assim, ela conversa com as amigas dela. E ela não conversa com os amigos dele. Não conversa.
Entende? Se tá todo mundo junto ali conversando, interagindo, qual que é o problema? Nenhum, entende? Porém, ela não tem os contatos do amigo dele, mesmo sendo marido da amiga dela. Entende? Mesmo sendo casal amigos. Então não tem os contatos uns dos outros. Ou seja, o marido dela não tem os contatos das amigas dela, nem os contatos das mulheres dos amigos dele. Entende? Ele só fala com homens e ela só fala com mulheres. Entende? Se ela precisa de algo que o marido da amiga dela faça, ela fala com o marido dela e o marido dela fala com o amigo da amiga dela. Ou então ela fala com a amiga dela e a amiga dela fala com o marido dela. Tá entendendo? E cada coisa no seu devido lugar. Eu achei isso incrível e isso é maravilhoso e é assim mesmo, porque o diabo ele vem água mole em pedra dura. Começa por aí as traições. É um papinho aqui, outro acolá, e bibibi, e bobobó. Daqui a pouco o neguinho tá se relacionando, tá indo pra motel, tá indo fazer o que não convém e começa as traições por aí. Pode reparar que tudo começa pelas redes sociais, tudo começa por aí. Então, ela já evita isso. E ele também. E ou seja, os dois são felizes, o diabo não vê brecha para poder atrapalhar o casamento, para atrapalhar a vida deles. Então é algo que você poderia experimentar na sua vida. Se você ama realmente esse homem, se você ama realmente essa mulher e você quer viver uma vida feliz, uma vida estável, sabe? Então não há necessidade de você perder tempo com outras pessoas. Dedique a maior parte do seu tempo para buscar a Deus, se revestindo do poder de Deus, fazendo a vontade de Deus, entrando no centro da vontade de Deus. E a outra parte, gaste com seu esposo, gaste com a sua esposa, com a pessoa que você ama, com o seu namorado, o seu noivo, sei lá, a pessoa que você está conhecendo, a pessoa que você tem interesse. Amém? E não gaste tempo e energia com pessoas que podem atrapalhar esse relacionamento, que pode atrapalhar a sua relação, que pode atrapalhar você de perder a bênção de Deus. Porque Deus ele pode te tirar aquilo que, sabe, seria muito bom para você. Entende? Deus é bom, mas não é bobo. Ele está olhando, contemplando os bons, os maus. Ele está contemplando, sabe, os desejos humanos, se as pessoas estão com o coração puro, espírito reto ou não. Entende? Estou falando de perfeição. Todos nós erramos, né? Mas não brinque com os sentimentos de ninguém. Sabe, ninguém merece ter os seus sentimentos ali, sabe, não vale a pena. Se for um grande homem de Deus, então uma grande mulher de Deus, você vai pagar caro por isso se você tentar. E às vezes nem vai conseguir. Porque Deus revela para ele, Deus revela para ela e mostra a verdade, entende? E não vai permitir não. A Bíblia diz que Deus não deixará que o justo seja abalado. Seria um grande abalo para a irmã, um grande abalo para o irmão. Estou falando aqueles que estão orando bastante. Se está orando bastante, tem uma intimidade muito grande com o céu, com Deus, então Deus ele vai falar com você, tá? Só que também não fique dando de maluco, tá? Não se estribe no seu próprio entendimento, tá? Então você precisa estar no centro da vontade de Deus, analisar as coisas direitinho, porque existe até ilusão de ótica, né? Não tem pessoas que às vezes olham as coisas, acham que tem alguma coisa lá e não tem nada a ver, quando vai ver não tem nada a ver aquilo ali. É uma ilusão de ótica, a pessoa está vendo uma coisa que não existe. Tá bom? Não fique também interpretando coisas que vêm da sua cabeça, do seu próprio pensamento, não, tá? Então você tem que analisar as coisas, você tem que dar uma chance para as pessoas, você tem que analisar as coisas, você tem que ver como as coisas realmente são, entende? Para falar com propriedade. Para agir com justiça e não ser um injusto, uma injusta, entende? Não é assim, tá bom, irmã? Não é assim, tá bom, irmão? Então você precisa primeiramente estar no centro da vontade de Deus. E Deus ele vai mostrar, ele vai revelar, ele vai estar contigo, ele vai te ajudar, ele vai te exaltar sobre essa terra. Não que você busque a exaltação, eu não digo que alguém deva buscar isso, porque daí começa a soberba humana, muitas vezes, e a vaidade da vida de querer ser melhor do que o outro. Mas Deus ele é galardoador daquele que o busca e ele nos entrega a honra sim. E a Bíblia ainda diz que devemos honrar a quem tem honra, né? Dar honra a quem tem honra,
tá bom? Isso não é pecado não, isso não é errado não. Deus exalta sim os teus servos na terra, amém? Mas tenha humildade, que a humildade ela precede a honra, mas a soberba ela precede a ruína, amém? Então sejam mansos como as pombas e prudente como as serpentes. Amém, meus amados irmãos? Então entenda bem, Deus ele tem projetos incríveis na sua vida, coisas maravilhosas para fazer na sua vida, e Ele fará. E Ele fará. Então Ele pode trazer pessoas para a sua vida que vai agregar, mas também você tem que se atentar a essas pessoas se elas têm realmente esse intuito de agregar na sua vida. Porque tem gente que não vem somar. Tem gente que vem somar e multiplicar, mas tem gente que não vem somar. A pessoa vem subtrair. Vem lhe prejudicar. A intenção não é pura, a intenção não é plena, a intenção não é verdadeira, a intenção não é leal, não é correta, não é justa. Entende? Não seja um injusto, uma injusta, tá? De maneira nenhuma. Você tem que sempre fazer as coisas com propriedade. Você tem que ver as coisas e Deus vai te revelar. Deus vai te revelar, Ele vai falar com você, só que o diabo fala também, o diabo joga os seus dardos inflamados também, o diabo faz coisas terríveis também. Ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. Você não vê que ele enganou a terça parte dos anjos no céu? Então o diabo sabe mentir, ele sabe enganar, ele sabe influenciar pessoas. Então você não pode ser um religioso habitolado, sabe? Que às vezes o irmão acha que Deus está revelando, não está revelando nada. Às vezes a irmã acha que Deus está revelando, Deus não está revelando nada. Tá entendendo como é que é? Eu falo como profeta, eu me policio muito quanto a isso aí. Porque colocar Deus numa situação que Ele não está, irmão, é muito desagradável. Colocar o nome de Deus em vão, né? E outros, pode te prejudicar pessoas também. Lesionar a vida de pessoas, trazer feridas e prejuízos, às vezes irreparáveis. Amém? Às vezes você pode perder um homem incrível na sua vida por conta disso. E às vezes você pode perder uma mulher incrível na sua vida por conta disso. Tá entendendo como é que é? Então as duas coisas devem se policiar. Se você tem uma má intenção, ou quer prejudicar alguém, quer brincar com os sentimentos de alguém, tem uma intenção escusa, ou por um benefício, ou por uma outra situação, com um homem de Deus de verdade, você não vai conseguir. Você vai se frustrar quanto a isso. Não vai dar certo, o Senhor diz, e vai se frustrar. A perca vai ser irreparável, e vai ser muito sofrimento e dor, e depois não vai conseguir chegar no objetivo, vai ter aquela frustração tão grande na vida, que vai acabar nem dando certo, e às vezes e não acontecerá, e não fica nem com um e nem fica com o outro. Entende? O caminho é esse, não fica nem com um e nem fica também com o outro. Então acho que assim, é o que Deus diz, é melhor procurar o que se quer verdadeiramente, aquilo que gosta, aquilo. E ore a Deus, busque a Deus e vai no centro da vontade de Deus, em direção a Deus, para alcançar o seu objetivo, aquilo que você quer, porque Deus ele também concede o desejo do nosso coração, irmãos. Amém? Mas não vai tentar fazer manobras ou brincar com sentimentos de pessoas, ferindo pessoas, sabe? Demonstrando mentira, engano, falsidade, sabe? Para poder prejudicar talvez o mesmo e também para obter objetivos na vida, entende? Prejudicar aquela pessoa e ganhar benefícios e também de repente se estar com outra pessoa. Isso não vai dar certo. É melhor não fazê-lo, é melhor não fazê-la. Entende? Porque isso daí o Senhor não se agrada. Deus ele vê, ele contempla todas as coisas. Ele não vai permitir que o justo seja abalado de tal forma. Não vai. Não vai. Então isso é ruim para quem faz, é ruim para aquele que não se policia. Então você deve se policiar, irmão, deve se policiar, irmã, vai para o jejum, para a oração. O ser humano muitas vezes vai de mal a pior e ele podem fazer coisas que até o diabo duvida, viu? Tem gente que bota toda a culpa no diabo e nem tudo é culpa do diabo não. É claro que
A luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, de fato. Só que as pessoas, quando fazem certas coisas, sabem que estão fazendo, o porquê que estão fazendo, às vezes de certa forma sente um pouco de remorso ali, né, no coração, sente ali um pouco de aflição por estar fazendo isso, mas prosseguem fazendo o seu plano. Porque o intuito do benefício, daquilo que se receberá, é muito maior, é muito mais interessante do que o remorso, do que a tristeza, do que aquele sentimento de culpa que a pessoa possui. Porque já possui antecipadamente, antes de fazer já possui, porque já está com a intenção maléfica, já está com a intenção demoníaca, já está com a intenção, com a seta maligna, diabólica, vinda do inferno. Entende? Então vigia, irmão, vigia, irmã, amém? Em nome do Senhor Jesus, nós que somos cheios do Espírito Santo, nós não acreditamos que pessoas têm capacidade de fazer muitas coisas desse tipo. Mas olha, o mundo tá de mal a pior, as pessoas têm capacidade de fazer coisas horríveis. Olha, Jesus fez o que lá? Nada. Mas disseram que ele estava expulsando demônios porque ele estava com Boizebu. Olha isso. E tramaram e articularam com Jesus. Só que aquilo era a missão dele, ele tinha que morrer para nos salvar. Ninguém pegou ele de surpresa e ninguém destruiu e prejudicou a vida do nosso Senhor. Ele que veio e morreu e se entregou naquela cruz por amor a você e por amor a mim. Amém? A Bíblia vai dizer, não adianta você dizer que ama a Deus que você não vê. Se você não está amando, você não está amando o seu irmão que você vê. A Bíblia diz que você é um mentiroso, que você é uma mentirosa. Ninguém pode amar a Deus que não viu, se não ama o seu irmão a qual viu, a qual está vendo. A Bíblia diz que é mentiroso. Paulo vai dizer que sem o amor, de nada vale. Então o amor é a base, é o fundamento de nós que seguimos o cristianismo, que seguimos a Cristo Jesus, que professamos a nossa fé. Se não houver esse amor, então não adiantou nada. Então não fique brincando com os sentimentos das pessoas. Eu sei que você não é disso, né, irmã? Você não é disso, né, meu amado irmão? Não é, ovelhas amadas? Então não pratique tal coisa. Não ouça a voz do diabo, não ouça a voz do opressor. Não queira brincar com os sentimentos da irmã, não queira brincar com os sentimentos do irmão, porque Deus, ele vê isso daí e Deus te pesará a mão. Porque se o seu intuito é fazer o irmão sofrer, é fazer a irmã sofrer, você que vai sofrer. Você que vai sofrer muito, vai ter dores terríveis, percas irreparáveis. Porque aquilo que o homem semear, certamente colherá. E provavelmente o que acontece? Você não vai ter êxito no seu plano, não conseguirá prejudicar o irmão, não conseguirá prejudicar a irmã, e no final quem vai sair prejudicado é você. Vai sair prejudicado é você. Frustrada, chateada, e às vezes a única oportunidade que você tinha na vida de ser realmente feliz, você jogou fora. E às vezes você vai ficar como muitos também hoje, que jogou a chance, a oportunidade da vida para o alto, e aí fica só olhando assim e fala, nossa, mas perdi uma chance incrível, perdi uma oportunidade incrível, eu perdi uma pessoa maravilhosa, especial, uma pessoa incrível, nossa, como eu pude fazer isso, aonde eu estava com a cabeça e tal. Mas aí, minha filha, aí, meu amigão, aí é só lamento, é o passo para o fracasso. Então não caminhe nesse caminho, tá? Seja honesto, seja honesta, seja leal, seja fiel, seja sincero, sincera, íntegro, verdadeiro, transparente como a água, assim, ó, para não deixar dúvidas, amém? Porque se você fica escondendo coisas, uma hora você tá bem, outra hora você não tá, você é volátil. Então é complicado um relacionamento volátil, né? Porque quem ama demonstra, quem ama tá junto, quem ama apoia, quem ama vai te amar de verdade, se entregando até a sua própria vida para fazer o outro estar bem, salvar a vida do outro ou da outra. Amém? Deus amado, Deus querido e poderoso, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Deus amado e poderoso, Deus de Israel, se conosco, Senhor. Joga por terra todo impedimento, joga por terra toda muralha,
toda a fúria do inimigo. Queima, queima, queima. Em nome de Jesus, Senhor, guarda esse irmão, guarda essa irmã, Senhor, meu Deus amado, guarda o coraçãozinho dele, guarda o coraçãozinho dela, Senhor, dá o livramento e abençoe os amados irmãos em nome de Jesus. Que Deus abençoe meus amados irmãos, fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.